Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Gerência de Obras. Eu sou o engenheiro Hélio Alberto e hoje eu vou tentar responder a pergunta de uma pessoa que acompanha aqui o nosso canal, que é: quantos sacos de cimento eu vou gastar na minha obra? Qualquer um que trabalha aí com construção, que lida no dia a dia das obras, sabe que não existe um número pronto. Alguns até tentam usar aí um número de sacos por metro quadrado para chegar ali num parâmetro de consumo de cimento para a obra, mas muitas questões podem fazer variar muito esse número, como os diferentes tipos de fundação utilizada, a altura da parede, os traços de argamassa, traço de concreto, espessura do reboco, espessura do embolso, espessura das camadas de concreto ali sobre a laje, de contrapiso, enfim, uma série de fatores que eu vou tentar detalhar isso ao longo do vídeo para mostrar para vocês como isso varia, e de forma objetiva eu vou ali analisar duas obras que nós temos como parâmetro, utilizando a nossa planilha de orçamento, a planilha Beta 21, para tentar apresentar esse número e deixar claro para vocês essa questão, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não acompanha, passe a acompanhar aqui o nosso canal, deixe o seu like, dê o seu joinha, que isso vai ajudar muito, dar força aqui para o nosso canal, aumentar a nossa relevância no YouTube, e você passa a ser avisado dos vídeos novos que nós lançarmos aqui, tá bom? Agradeço a sua companhia, vamos ao vídeo. Eu estou aqui hoje atualizando a planilha Beta 21 com as últimas informações do SINAP, que eu baixei ainda hoje do site da Caixa Econômica Federal, atualização dos preços dos insumos que a Caixa, junto com o IBGE, fez aqui a cotação, a coleta no mês 11 de 2021. Então, todas as nossas planilhas, todos os nossos insumos, preços de instalações, de composições, estão agora atualizados com essa versão. Antes de abordar outros assuntos, eu quero levantar uma questão aqui que algumas pessoas estão tendo dúvidas em uma questão aqui dentro da planilha. Algumas pessoas estão aí com a dúvida que está aparecendo que tem duas planilhas em uma tela só, ou a mesma planilha sendo aberta duas vezes. E é o seguinte, aqui nós temos, para facilitar a rolagem da tela, nós colocamos aqui esse recurso do Excel, aqui na aba exibição, dividir tela, que ela facilita o seguinte: quando você vai rolando as informações, você sempre tem o cabeçalho aqui à vista, à mostra, para que você não perca a referência do que é item, código, descrição, unidade, preço, tá certo? Então essa divisão aqui, ela realmente divide a tela em duas, e você pode, tanto do lado de cima da divisão, quanto do lado de baixo, fazer a rolagem da tela. Então a parte de cima aqui, se você fizer isso, fica confuso. Então o ideal é deixar aqui mostrando só o cabeçalho. Para tirar isso aqui, se não estiver te ajudando, estiver dificultando, é simplesmente clicar aqui em dividir, esse botão dividir dentro da aba exibição. Clica nele, olha aqui, sumiu a divisão. Se você quiser voltar com a divisão, você seleciona a linha e novamente clica em dividir, ok? Se você quiser aumentar o espaço, é só pegar aqui aonde tem o cursor aqui com essas duas marcas e as duas setas e trazer para baixo, ou levar aqui um pouco para cima, tá certo? Então você pode movimentar aí, fazer como você quiser, ok? Agora aqui na sequência eu vou tentar responder essa pergunta que me foi feita aí por uma pessoa, uma
uma pessoa que acompanha o nosso canal Gerência de Obras aqui no YouTube, com respeito à pergunta: quantos sacos de cimento vou gastar na minha obra? Bom, para não ficar naquela assim de responder simplesmente depende, eu vou explicar aqui para vocês por que depende. Com a planilha aberta aqui, a planilha Beta 21, com o orçamento do sobrado, eu vou mostrar para vocês quais os itens que podem influenciar na questão de quantos sacos de cimento cada obra pode ter. Imagina que você tenha duas obras iguais. Aqui nós temos aqui a construção de um sobrado de 189 metros quadrados. Então, em alguns lugares, em alguns casos, algumas pessoas indicam aí, você simplesmente multiplica por 2 sacos de cimento por metro quadrado, 2,5 sacos, 3 sacos. Eu vou te mostrar aqui que realmente utilizar um número desse por metro quadrado às vezes não pode refletir a realidade da sua obra, e você vai partir aí para uma estimativa muitas vezes aí aquém ou além do necessário para a sua obra. Então vamos aqui, olha bem. A obra, em primeiro lugar aqui, depois de sair dos itens preliminares, nós temos a questão da infraestrutura, das fundações. Imagina que você tem um terreno bem resistente, que você vai ter ali uma sapata corrida sobre o terreno. E você pode ter um outro tipo de fundação que seja sapatas ali escavadas a 1,5 m, que você vai ter aquele aspecto semelhante a um bloco, né? E uma terceira possibilidade em que você tem estacas ou brocas escavadas, brocas ali com 5 metros e mais um bloco na cabeça dessa fundação, dessa estaca. Então só por aí você vê que o volume de concreto vai ser muito diferente. Então, obviamente, isso aqui na fundação já vai influenciar na quantidade de cimento da sua obra. A quantidade de concreto está diretamente relacionada ao consumo de cimento. Em segundo lugar, a estrutura. Se você tem uma estrutura em que o calculista considerou mais o uso do aço, ou usando mais a capacidade do aço no dimensionamento das peças, pode ser que você tenha vigas, pilares ali, uma estrutura mais esbelta. Então você vai ter peças menores em que, consequentemente, você vai ter menos concreto. Talvez até mais cimento em alguns casos, se tiver um FCK, uma resistência mais alta. Então, dependendo do caso, aqui você pode ter mais volume ou mais consumo de cimento, o que também vai fazer, vai ter influência direta aqui sobre a quantidade de cimento. Ao lado da estrutura, das vigas, dos pilares, você tem aqui as paredes. Imagina, numa casa você tem pé direito de 2,80 metros e na outra você tem pé direito de 3,20, 3,5. Então, toda essa altura vai influenciar no consumo de cimento, tanto das paredes, do assentamento das paredes, quanto da quantidade dos pilares, quanto dos revestimentos, que é um item aqui logo depois de esquadrias, que nós temos revestimentos internos e revestimentos externos. Então, todo o nosso reboco, todo o nosso chapisco, todo o nosso embolso vai ser influenciado por essa questão da altura. Além do que, no caso aqui, nos revestimentos de parede, tem um caso, se você tem uma cobertura, por exemplo, que é do tipo telhado oculto, aquele que você tem semelhante, ele é a fachada semelhante a um caixote, você tem as paredes de platimbandas ali numa altura. Se você tem o telhado à mostra, um telhado aparente, aqueles telhados convencionais de telha de barro, telha de concreto, os oitões normalmente são mais altos ali, aquelas paredes que ficam formando às vezes aqueles triângulos. Você tem mais paredes e mais consumo de argamassa, tijolo, cimento, chapisco, reboco. Isso também vai fazer influenciar na quantidade de cimento da sua obra, tá bom? Outra questão também, os pisos.
dependendo da espessura do piso que você utilizar no contrapiso, nas calçadas, em todos os revestimentos de piso que você tiver, dependendo da espessura que for utilizada, você vai ter uma variação da quantidade de cimento, tá certo? Então todas essas questões aí, passando aqui também nos complementos da obra, se você tem muro de arrimo, se você tem um muro divisório, dependendo da altura dos muros de divisa, se ele vai ser revestido de um lado, dos dois lados. Então todas essas questões influenciam na quantidade de cimento de uma obra. Além, é claro, do aproveitamento que você tem ali de todos os seus materiais na obra. Falando em palavras claras, melhor, do desperdício que vai existir na obra. A construção civil lida aí com números na ordem de 20%, 30% de desperdício nas obras. Então, dependendo desses números, você vai ter um consumo de cimento também afetado, tá bom? Os traços de concreto, traços de argamassa, vão influenciar. Quanto mais cimento você tem na sua argamassa, no seu concreto, maior o consumo, obviamente, no final da sua obra. Então, essas são as primeiras considerações necessárias a serem feitas quando você pergunta qual a quantidade de cimento eu vou gastar na minha obra. Agora, respondendo diretamente a pergunta de quantos sacos de cimento eu vou gastar na minha obra, vamos dar aqui como exemplo direto duas obras, essas que nós temos como obras de referência do nosso orçamento da planilha Beta 21. Então, a nossa planilha, quando você tem cada composição aqui, as composições elas já vão calculando a quantidade de cimento, a quantidade de qualquer insumo gasto em cada serviço da obra. Por exemplo, aqui nós temos lastro de concreto, que vai ser usado ali nos contrapisos. Então, o lastro de concreto, ele tem aqui o cimento, ele gasta 11 kg de cimento a cada metro quadrado. Como eu já tenho aqui a quantidade do serviço que veio lá da minha planilha de orçamento, eu tenho aqui 123 metros quadrados, 123,95, então eu já vou ter a quantidade de serviço, de cimento para esse serviço, que no caso aqui deu 1.363 quilos. Tá bom? Então, se eu quiser saber por cada serviço da obra, aqui na nossa planilha você pode ter isso facilmente, simplesmente vindo aqui na composição. Então, eu tive aqui 1.363 quilos de cimento. Se eu quiser, deixa eu só clarear essa célula aqui, para a gente ver mais certinho aqui. Quantos sacos dá isso? Eu vou dividir 1.363 por sacos de 50 quilos. Então, eu tenho aqui 27,27. Então, a gente tem, na verdade, 28 sacos de cimento aqui, né? Você não vai conseguir comprar partes de um saco de cimento. Então, nesse serviço aqui, nós temos um consumo de 27 sacos. Assim, nós podemos achar serviço por serviço da obra quanto que eu preciso de cimento. Agora, a pergunta central aqui é quantos sacos gasto na obra inteira. Então, nós temos aqui, a planilha também nos dá esse relatório total de insumos, esse relatório resumido aqui de cada material que é gasto na obra, qual o quantitativo dele. Então nós temos aqui na linha cimento Portland composto CP232, essa é a especificação do cimento trazida lá do Sinap. Então, para essa obra, para esse sobrado de 189 metros quadrados, que aí, lógico, você teria que olhar lá as características do projeto. Nós temos aí outros vídeos em que aborda melhor esse projeto aqui, né? Nós temos 28.921 quilos de cimento. Novamente eu vou aqui dar um branquinho nessa célula. Então, esses 28.921 quilos de cimento dão quantos sacos de cimento? Eu vou aqui dividir por 50.
Então nós temos 578,4, 579, arredondando aqui, sacos de cimento. Isso por metro quadrado representa quanto? Então a nossa obra, o nosso sobrado de 189 metros quadrados vai gastar 579 sacos de cimento, sacos de 50 quilos. A obra tem 189 metros quadrados. Então eu vou dividir essa quantidade aqui por 189, que isso representa 3,06 sacos de cimento a cada metro quadrado de construção, ok? Agora, e se isso aqui fosse uma casa térrea? O outro exemplo que nós temos aqui com a nossa planilha Beta 21 é da nossa casa de 3 quartos de 125 metros quadrados, que eu vou fazer a conta aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar essas duas célulazinhas aqui em branco. A casa de 3 quartos com 125 metros quadrados tem um consumo de 13.828 sacos, ou desculpa, quilos de cimento. Eu vou converter isso aqui primeiro em sacos, vou dividir esses 13.828 por 50 e vou achar que a nossa casa de 3 quartos gastaria 277, estou bom para ler hoje, 277 sacos de cimento, ok? E quantos sacos por metro quadrado vai dar isso aqui? Eu vou dividir 276, que na verdade eu compraria 277 sacos, dividido pela área da nossa construção, que é 125 metros quadrados. Isso vai dar quanto? 2,21. Então, a nossa construção é uma casa de 3 quartos com 125 metros quadrados, gasta 2,21 sacos por metro quadrado de construção, enquanto o nosso sobrado gasta 3,06 sacos de cimento por metro quadrado. Então você veja aí que tem muita diferença de uma obra para outra, né? Tem uma série de condicionantes aí que vão fazer esse número por metro quadrado variar muito. Se você sair de 2 para 3, em relação ao número 2, você tem um acréscimo de 50%. Então a diferença é bastante significativa. Tá bom? Espero poder ter respondido aí a pergunta, tirado a dúvida e destacando aqui que usando a nossa planilha, por mais simples que ela seja, você vai ter uma ferramenta aí bastante eficiente para o orçamento das suas obras e análise de uma série de números aí que são necessários para o dia a dia da sua construção. Aí pessoal, é isso que eu queria colocar para vocês. Fiz aí uma apresentação passando pela nossa planilha Beta 21, mostrando aí os fatores que podem influenciar no aumento ou na diminuição, na redução aí da quantidade de sacos de cimento que você vai usar na sua obra, né? E objetivamente mostrando aí esses dois tipos de obras diferente, o sobrado de 189 metros quadrados e a casa de 125 metros quadrados, para você ter uma ideia clara de quantos sacos de cimento você vai gastar na sua obra e o que pode influenciar para isso ser diferente em cada construção. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ser esclarecedor e te ajudar. Obrigado por me acompanhar. Um forte abraço, até a próxima.